e em nome do povo paraibano, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Com a palavra o deputado Ranieri Paulo. Antes de apresentar o nosso voto vista e o voto divergente da opinião do eminente relator, deputado Antônio Mineral, eu gostaria de atacar algumas preliminares que Vossa Excelência atacou, sobretudo quando diz que às vezes está havendo politização, financiamento inclusive, de políticos para este movimento. Desconfio que o procurador Dr. Eduardo Varandas, ele não seja filiado nem simpatizante a nenhum partido político. Está aqui a matéria do dia 14 de setembro, por exemplo, ele dizendo uma situação calamitosa. A matéria é um pouco extensa, mas eu vou destacar alguns pontos onde o procurador, não foi nenhum deputado desta casa, foi o procurador que esteve aqui hoje, querendo debater com a Cruz Vermelha e com o secretário Valls, que infelizmente não houve debate pela ausência reiterada destes. Ele assevera, no hospital, o procurador Eduardo Varanda disse que essa foi apenas a primeira auditoria de muitas, depois que a Cruz Vermelha começou a administrar aqui o hospital. Entre as ilegalidades citadas no relatório estão 278 carteiras de trabalho indevidamente retidas, melhor dizendo, sendo 169 anotadas prontas para entrega desde o início da gestão e 278 em processo de anotação em decorrência da retenção. Os auditores verificavam, do trabalho, do Ministério do Trabalho, que alguns profissionais desconheciam qual vínculo tinha com a unidade. Espantoso, não? Verificou-se desvio de função, melhor dizendo, quando se constatou professora efetiva do Estado, professora, exercendo a função de enfermeira, sem ter prestado concurso para tal fim. Quem diz isso é o procurador Dr. Eduardo Varandas. Atraso no pagamento de salários e de repasse do FGTS. O Dr. Eduardo Varandas também foi quem observou isso. A inspeção também detectou que a unidade possui 2 cadastros nacionais de pessoa jurídica, CNPJ, e endereço falso. Quem diz isso é o procurador federal do Ministério do Trabalho, Dr. Eduardo Varandas. Não é nenhum deputado que compõe esta casa, nem de situação, nem muito menos de oposição. No cadastro especial do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. No INSS, o cadastro, o CNPJ está falso, é o que diz ele. E o CI, um arquivo federal de controle sobre contribuições previdenciárias. No CI está registrado um endereço que, na verdade, funciona no escritório de contabilidade privada. Só eram algumas questões, deputado Antônio Mineral, para, inclusive, atacar as preliminares de que estamos aqui querendo fazer um discurso político, onde tem sindicato, associação, movimentos de estudantes, toda uma população preocupada com o assunto. Eu acredito que seja uma discussão eminentemente política. Pode até alguns políticos se aproveitarem dessa situação, mas eu não acho que é o caso objetivamente. Então, e vocês são muito bem-vindos a esta casa. Declaração de voto de nossa autoria, em virtude do nosso pedido de vista, deputados. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação recebeu a medida provisória 178 de 2011, de 4 de junho de 2011, para oferecer parecer preliminar, tendo havido equívoco quanto à designação do relator, em virtude da dupla publicação na pauta relativa à 17ª reunião ordinária. Na primeira pauta, constou como relator, deputado Mineral, eu ouvi atentamente, gostaria que Vossa Excelência pudesse também prestar atenção, quem sabe até mudar seu voto depois. Uma empresa para fazer qualquer contrato externo tem que estar com suas certidões em dia. E o que Vossa Excelência disse aí merece a cadeia, pelo que está acontecendo. Dando continuidade, na primeira
primeira pauta constou como relator o deputado Antônio Meneral, posteriormente foi designado relator em definitivo. E na segunda, o deputado Ranieri Paulino, que na própria reunião apresentou pedido de vista. Isso foi na última sessão, deputada Lana, da matéria em face da imprecisão da relatoria e da necessidade de convocação de autoridades públicas em audiência própria, em consonância com o artigo 53 da Constituição do Estado da Paraíba. A medida provisória 78, que institui o Programa de Gestão Pactuada, dispõe sobre a qualificação de organizações sociais na Paraíba. Argumenta tem embasamento legal na Lei Federal 9.637, de 15 de maio de 98, cuja constitucionalidade tem sido alvo de grandes contendas em todo o Brasil, notadamente quanto à legitimidade jurídica e adequação do interesse público nesse novo modelo de gestão e parceria pública. As divergências são crescentes quanto à matéria e tem se aprofundado de forma negativa para a atuação do Estado em áreas não exclusivas: saúde pública, educação, meio ambiente, cultura, ciência e tecnologia. Em que pese a manifestação favorável do relator pela constitucionalidade, da contratação das organizações sociais e do parecer emitido pelo douto procurador desta Casa Legislativa, sinto-me compelido a discordar das razões apresentadas pelas seguintes razões. Primeiro, medida provisória é um instrumento que serve para casos extraordinários de necessidade, conforme prevê o artigo 62 da Constituição Federal, que define sua adoção com força de lei, em caso de relevância e urgência. Ora, qual a urgência e relevância na criação de um programa de gestão pactuada? Qualificar organizações sociais na Paraíba é urgente? Como se sabe, a base da matéria contida na MP 178 é a Lei Federal 9.637, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e existe desde o dia 15 de maio de 98, não devendo agora, 13 anos depois de sua edição, ser objeto de medida provisória da Paraíba. Será possível que o governo do Estado não há técnicos com capacidade de gerir serviços não exclusivos? De tal modo, a medida provisória, enquanto espécie normativa, está sujeita ao controle de constitucionalidade, tanto em relação à matéria tratada, quanto aos requisitos de relevância e urgência, bem como assegura o Supremo Tribunal Federal. Em decisão unânime, o plenário do STF deferiu o pedido de liminar de medida cautelar para suspender medida provisória em face de inexistência de relevância e urgência. É o ataque quanto ser o instrumento não apropriado, questão de medida provisória. Segundo, partindo para outra análise, a MP 178, notadamente quanto ao procedimento de qualificação contido no artigo 3º desta MP e 7º, vê-se claramente que não está sendo conduzido de forma pública, objetiva e impessoal. Não há observância dos princípios definidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A qualificação das organizações sociais, por decreto do chefe do Poder Executivo, demonstra nitidamente o caráter pessoal da medida e, por conseguinte, a violação ao princípio da impessoalidade, um princípio constitucional, meu caro deputado relator. Também a celebração do contrato de gestão não está sendo conduzida em consonância com o que exige o caput mencionado. O governo do Estado da Paraíba não resguarda o interesse público, não define processo licitatório na escolha da entidade para a execução dos serviços, apenas estabelece a seleção de edital simplificado, incorporando a hipótese da não exigência de tempo mínimo de existência prévia da organização social, podendo participar até entidades com menos de 1 ano de funcionamento. Como agravante, o artigo 12 ainda há em jurídica previsão que a organização social poderá ser convidada a assinar contratos de gestão sem exigência de seleção prévia. Ora, é nítida a inconstitucionalidade da medida. Terceiro, a medida provisória 178, que estamos tratando aqui, eminente vice-presidente deputado Edmil Soares, viola flagrantemente os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, numa clara tendência de transformar órgãos e entidades públicas em entidades privadas. Aliás, sobre esse mesmo tema, o ilustre e eminente ministro Carlos Aires Brito, quando do seu voto como relator na ADI, a Ação Direta de Constitucionalidade número 1923, que questiona a constitucionalidade de dispositivos na Lei 9.637, que institui o modelo das organizações sociais do âmbito federal. O que diz o ministro Aires Brito? No campo dos serviços públicos não exclusivos, a atuação da iniciativa privada ocorreria de modo complementar, sem substituir a ação do poder público. Disso descorreria a funcionalidade dos artigos 18 e 22 da Lei 9.637. Eis que, ao extinguirem entidades públicas e determinar a absorção de suas atividades por organizações sociais, configurariam verdadeira substituição do Estado, reservando a este o mero papel indutor, fiscalizador e regulador, o que seria impróprio apenas as atividades, econômicas e não ao serviço público. É a fala do ilustre e eminente ministro do STF, Carlos Aires Brito, onde ele condena a gestão pactuada e a terceirização dos serviços públicos. De tal modo, tais dispositivos legais estariam abrindo margem ao Estado de abdicar da prestação de serviço e que, constitucionalmente, não pode se demitir. Com base nestes fundamentos, o voto do ministro Aires Brito propõe a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos da Lei das Organizações Sociais. Neste mesmo sentido, o ministro Fux, do STF, na mesma ação direta de constitucionalidade, emitiu voto asseverando, diz o ministro, o procedimento de qualificação como organização social deveria ser conduzido com observância dos princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal e de acordo com os parâmetros fixados em abstrato, seguindo o que prega o artigo 20 da Lei 9.637. Quanto à contratação de pessoal para execução dos serviços, verifica-se que a medida provisória 178, a que estamos discutindo aqui hoje, não tem nem sequer um marco de legalidade e constitucionalidade. Os princípios da administração pública precisam ser respeitados, de modo que para a contratação de pessoal se faz imprescindível o processo seletivo. Assim, se há previsão de concurso público na MP, se não há previsão de concurso público na MP 178, pelo menos deveria trazer em seu bojo a publicação de edital convocatório e a realização de prova técnica para aferir a capacitação dos seus quadros sem privilégios ou discriminações. Não é possível a adoção de mecanismos informais na iniciativa privada, como já vem ocorrendo na gestão pactuada com a Cruz Vermelha Brasileira, filial do Rio Grande do Sul, para o Hospital Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, conforme se depreende do contrato número 001 de 2011, celebrado em 6 de julho de 2011, registro da CGE número 11.00931, dígito 4, no valor de R$ 44.075.121,41, publicado no Diário Oficial do Estado em 23 de setembro. 23 de setembro que o contrato foi publicado. Isto é, antijurídico e inconstitucional. Quinto, ainda afrontando a legalidade, a medida provisória 178 não traz em seu bojo o intuito de promover a transferência de experiências e tecnologia da iniciativa privada para o serviço público. O que se verifica é que o governo do Estado se isenta da obrigação de comprovar a necessidade de contratação, de realizar processo seletivo de projetos, de encontrar soluções eficientes para os problemas de gestão, especialmente no campo da saúde pública, no qual residem problemas graves na Paraíba. Está aí a questão das ambulâncias, denunciada por mim há 4 vezes. Não obstante, sabe-se que a Constituição Federal, no seu artigo 199, dispõe que a existência
que a assistência à saúde é livre iniciativa privada. Contudo, no artigo 1º, há a previsão de que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Sexto, como se constata, o governo do Estado da Paraíba, na ânsia de transferir recursos públicos para uma entidade reconhecida por ele próprio, BIOS, Cruz Vermelha Brasileira, filial do Rio Grande do Sul, editou a medida provisória 178, na expectativa de regulamentar todo o procedimento de reconhecimento de organizações sociais até a sua contratação. Em realidade, o que se verifica é uma tentativa de privatizar os serviços públicos, sob a alegação de modernidade e eficácia. O que o chefe do Poder Executivo quer implantar na administração pública, o regime de direito privado, tornando o princípio da legalidade sem qualquer valor. Ensina o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, grande professor de Direito Administrativo, sobre o princípio basilar do regime jurídico administrativo. O que diz a doutrina, deputado Adriano Galdino, deputado presidente? O que diz a doutrina nas palavras do professor Bandeira de Melo? O princípio da legalidade no Brasil significa que a administração nada pode fazer senão o que a lei determina. Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei proíbe, a administração só pode fazer o que a lei antecipadamente autorize. Donde administrar é prover os interesses públicos, assim caracterizados em lei, fazendo na conformidade dos meios e formas delas estabelecidos ou particularizados, segundo suas disposições. Segue-se que a atividade administrativa consiste na produção de decisões e comportamentos que na formação escalonada do direito agregam níveis maiores de concreção ao que se constitui abstratamente nas leis. Ponto 7, deputada Léa Toscano. Vê que o Estado de Direito somente se fortalece quando o Poder Judiciário determina a observância dos princípios constitucionais, assim como ocorreu no último dia 20 deste mês, na segunda Vara Federal do Estado de Mato Grosso, quando a juíza Célia Regina Bernardes acatou o pedido do Ministério Público Federal e determinou que a Secretaria Estadual de Saúde suspendesse no prazo máximo de 3 meses o contrato de gestão com o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, que atualmente gerencia o Hospital de Várzea Grande. Ainda o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, julgando matéria referente à qualificação de entidades, como organizações sociais e pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde, educação, desenvolvimento tecnológico, cultura e meio ambiente, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade do inteiro teor da Lei Municipal 6.108 de 2010, por violar a nossa Constituição. A ação direta de inconstitucionalidade foi interposta exatamente contra a iniciativa privada, vir a substituir as atividades do poder público do Rio Grande do Norte, no cumprimento de seus deveres constitucionais, entendendo aquela corte que não pode ser autorizada, que disse isso ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Não pode ser autorizada, deputado Antônio Mineral, deputado João Gonçalves, a transferência de atribuições próprias do poder público para instituições regidas pelo direito privado, bem como de recursos públicos para financiamento das atividades a serem desenvolvidas por estas instituições. Oitavo. É relevante asseverar que a Lei 9.637 colide frontalmente com a Lei número 8.080 de 90, a Lei do SUS, e com a Lei 8.152 de 28 de dezembro de 90, desconhecendo por completo o Conselho Nacional de Saúde e os conselhos estaduais que têm força deliberativa. Essa matéria não passou pelo Conselho Estadual de Saúde, é importante que se assevere, que se destaque
neste voto. Ainda nega o Sistema Único de Saúde, como previsto na Constituição, já que introduz a oportunidade ao direcionamento em favor de determinadas organizações privadas. Fraudes e malversação de verbas destinadas à saúde pública. Mais uma vez, citando Maria Silvia de Pietro, na obra em referência à lei, está na zona fronteiriça entre ilegalidade e a imoralidade administrativa. 9. Outro aspecto relevante que chama a atenção da medida provisória 178 se encontra no artigo 19, no qual estabelece condições para que o contrato seja fiscalizado pelos órgãos de controle externo. Ocorre, meu caro vice-presidente deputado Edmilson Soares, no parágrafo 4º. Caso as metas sejam alcançadas, não há necessidade de envio dos relatórios ao Tribunal de Contas do Estado, apenas se as metas não forem cumpridas. O que é um absurdo. Piorando a situação, no artigo subsequente, o artigo 20, o Tribunal de Contas do Estado exercerá o controle apenas a posteriori, em caso de suposta irregularidade detectado pelos órgãos de fiscalização interna da secretaria responsável, enquanto o Ministério Público Estadual estaria fora dessa hipótese. Outro absurdo. Com efeito, tanto o princípio da publicidade quanto da legalidade estão sendo cristalinamente violados, pois restringe o poder de fiscalização da sociedade e do próprio poder estatal. Ora, se o Estado transfere para a iniciativa privada bens e recursos públicos, necessário se faz o acompanhamento para e passo, devendo a fiscalização do emprego das verbas serem efetuadas incondicionalmente. Consequentemente, se comprova mais uma violação à norma legal. Se não bastassem todas as considerações, onde se demonstra a flagrante inconstitucionalidade da medida provisória 178, verifica-se no artigo 24. O servidor público está praticamente obrigado a ser colocado à disposição de organização social, devendo obedecer às normas internas, não do Estado, mas da organização social. Isso está no parágrafo 1º do artigo 24. E ainda ocorre o risco de ser posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao respectivo tempo de serviço, até ser regular e obrigatório aproveitamento, na impossibilidade de relotação, na hipótese de extinção do cargo ou declaração de sua desnecessidade. De tal modo, o artigo 25 agrava ainda mais a situação pela total ausência de critérios. O artigo 25 da MP que nós estamos apreciando aqui neste momento diz: o servidor colocado à disposição de organização social poderá, a qualquer tempo, mediante requerimento ou por manifestação da organização social, ter sua disposição cancelada, caso em que serão observados os procedimentos definidos no artigo anterior. Com efeito, se vê que o servidor público do Estado da Paraíba poderá ter a disposição cancelada, requerido ou não, e ainda está sob ameaça de ser posto em disponibilidade sem qualquer critério, somente pelo poder discricionário dos dirigentes da organização social. Por conseguinte, todo esforço do legislador para não haver perseguições a servidor público é invalidado. A Lei Complementar número 58 de 2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis, não pode ser desrespeitada, se não vejamos o que dispõe o artigo 18. A autoridade competente fixará prazo de até 30 dias, notificado o interesse pela retomada do exercício em sua nova votação pelo servidor removido, restribuído, requisitado, cedido, designado para exercício interino. O prazo que se refere a este artigo não será contado durante licença ou afastamento legal. Para configurar.
deputado. Pede silêncio e fica no celular. Já estou concluindo, está bem mais perto do que longe. Mas acredito que esses vícios de inconstitucionalidade teriam que ser atacados um a um. Para configurar mais uma inconstitucionalidade na medida provisória número 178, o artigo 31 da medida que nós estamos avaliando aqui agora, define: para o cumprimento do contrato de gestão poderão ser destinados às organizações sociais, pessoal, serviços e bens públicos, através de permissão de uso dispensada à licitação, consoante cláusula expressa do contrato de gestão. Com efeito, se observa nitidamente que o poder público vai transferir a uma instituição privada, sem licitação, toda a administração e execução de suas atividades, notadamente as de saúde prestadas por um hospital público, como se assiste no caso do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa. O artigo 37 da nossa Constituição Federal é mais uma vez infringido inescrupulosamente, porque diz Celso Antônio Bandeira de Mello: violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas ao específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma da ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, costumeira e irreversível a seu arcabouço lógico e corrosão à sua estrutura mestra. Finalizando, senhores deputados, senhoras deputadas, diante da nítida inconformidade na medida provisória 178, essa medida provisória que estamos aqui apreciando, com as normas definidas na Constituição Federal Brasileira, em que pese também a douta manifestação do Supremo Tribunal Federal na matéria tratada pela Lei 9.637, na ADIM 1923, sou compelido a discordar das razões apresentadas pelo governo do Estado da Paraíba, entendendo que a medida provisória em epígrafe é inconstitucional. Voto pela inconstitucionalidade e injuridicidade da matéria. É o voto divergente e peço que os meus pares o acompanhem, porque atacamos cada ponto que entendi ser inconstitucional. Obrigado.